Boa tarde, pessoal. Antes de começar a nossa apresentação, boa tarde a todo mundo. Meu nome é AJ, eu sou o UX/PO no time de IT Funds do Banco BTG Pactual. Mas antes de começar a contar sobre o nosso case, que é um case de alto impacto e de muita relevância para o nosso dia a dia, eu queria trazer para vocês que durante a nossa palestra haverá um sorteio desse pequeno e grande rapaz, o nosso símbolo do nosso produto, o peixe-boi, e juntamente com ele irá um Kindle para quem está participando. Então, por favor, apontem os QR Codes. A gente vai usar a plataforma via WhatsApp para poder fazer o sorteio desse rapaz, junto com o Kindle, para o primeiro colocado. E outros 2 kits da FMA, juntamente com o Banco BTG Pactual, serão sorteados ao final da palestra. Beleza? Vou dar mais 5 segundos para quem não conseguiu. 4, 3, 2. Quem precisa de mais tempo, grita eu. 5, 4, 3, última chance, grita eu. Muito bem, acho que agora acabamos. Bom, pessoal, vamos falar sobre o case, a rota do peixe-boi marinho. Ele é um produto que utilizou as ferramentas de Design Thinking, muito utilizados no mercado de UX, e também as metodologias ágeis para poder fazer a realização de um produto com impacto socioambiental. Mas antes de falar sobre esse impacto, eu queria contar que a nossa ideia é passar para vocês quais foram os desafios na ótica de um profissional de UX atuando num produto de impacto ambiental. E aí o truque é como criar um produto não tecnológico com ferramentas tecnológicas. E para você que é de negócio, levanta a mão quem é de negócio, PO, UX Design, gerente de produto. Bom, a gente vai compartilhar muitas ideias, entre elas o desafio de colocar um produto no ar em pouco tempo. Aqui está a timeline do nosso projeto. Do dia que eu tomei conhecimento sobre o tema, a nossa primeira reunião foram 4 dias de preparação, mas desde essa reunião até o dia que o produto teve o seu primeiro MVP testado em produção, foram menos de 35 dias. Hoje esse produto já conta com outros 3 cases de MVP testados. O nosso produto já está lançado e certificado nas agências competentes e hoje temos até como um troféu o lançamento da nossa primeira nota fiscal. Esse produto está realizado em menos de 150 dias, da ideia à implantação do produto. Bom, vem conosco que a gente vai trocar muita ideia sobre esse produto, mas antes de falar sobre o desafio de UX, eu queria contar para vocês um pouco mais dos nossos clientes. Para as pessoas de UX, os stakeholders. Jô, conta pra gente quem são. Boa tarde, meu nome é Jô, eu sou diretora-presidente da Fundação Mamíferos Aquáticos, uma instituição que há 34 anos cuida da conservação ambiental dos mamíferos aquáticos e seus ambientes, em especial o peixe-boi marinho. Porém, ao longo desses 34 anos, nós já tivemos diversos desafios. E dentre esses desafios, os principais está na questão da captação de recursos. A Fundação, ela desenvolve projetos a partir de editais, a partir da prestação de serviços, e com esses recursos, nós já impactamos mais de 700 mil vidas humanas, seja por meio de educação ambiental, atendimento de escolas, feiras, como também nós já resgatamos mais de 14 mil animais marinhos. Porém, a deficiência dos recursos nos trazem diversos desafios, como eu falei. E dentre eles está a questão do recurso para uma captação diretamente dentro da instituição, para que a gente possa ter uma melhor formação da governança, bem como reter os nossos talentos. Então, essa dificuldade de prazos, limites, recursos com destinos específicos para os projetos, nos faz sempre buscar alternativas. E foi numa dessas buscas de alternativas para melhorar a governança institucional que a gente encontrou o BTG Soma. E para falar um pouquinho melhor deles, eu vou pedir para a Jota. Bom, aqui a gente começa um elo interessante. O BTG Soma
é o projeto do Banco BTG para aceleração de instituições. Nesse case em específico, eram aceleradas empresas do escopo ambiental. E foi assim que um cara de UX e tecnologia foi atuar com um monte de biólogos marinhos. Muitas pessoas podem pensar que aqui começa a linda caminhada pela estrada de tijolos dourados. Mas a gente sabe que a vida não é essa janta, né? Não foi tão bonito assim. Um produto que chegou para a gente com a ideia de ser um produto ESG, com a ideia de ser desenvolvido com ferramentas tecnológicas, com um escopo de tempo finito, quanto ao prazo de operação e quanto ao prazo dele ser entregue no ar, porque a aceleração do BTG Soma tinha data marcada, 5 meses de mentoria. Diante disso, a gente teve que vencer o desafio da inovação, criar um produto que atendesse a todos os requisitos da instituição, da missão da instituição, do BTG Soma, e ainda assim criar impacto em alta velocidade, dado ao prazo que a gente tinha. Quando eu fiquei ciente desse projeto, eu logo me preparei, separei um toolkit de ferramentas, e aqui vale um detalhe. As ferramentas que poderiam passar pela cabeça de vocês para se criar um produto de inovação, poderia ser o Design Thinking do Google, ou o famoso Lean Inception. Só que a gente tinha outros desafios para vencer. O primeiro desafio era o tempo. Eu fui informado que eu não teria 7 dias da agenda de todas as pessoas envolvidas. Quem aqui já teve esse desafio de pedir uma agenda de 1 semana do cliente e ele falar que não dá? Só para a gente poder ver. Então, né? Acontece com todo mundo. Só que o desafio que me foi proposto era fazer essa reunião de um desenho de produto em apenas 8 horas. Com 8 horas, a gente consegue fazer algumas coisas. E por isso, eu me preparei com um único intuito. Sair dessa reunião com um formato de ideia para que eles sozinhos conseguissem construir o produto dali em diante. Eu preparei as ferramentas, separei o toolkit, peguei quase todas as ferramentas que eu conhecia e fui pegando um pedacinho de cada. E aqui fica a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tudo que tem a ver com desenvolvimento de produto e agilidade tem a ver com flexibilidade. É pegar as ferramentas que estão disponíveis à mão e que melhor vão atender aquele produto naquele momento. Então, a ideia é, pegue tudo que você tem na mão, coloque numa caixinha, construa uma linha de raciocínio e leve até o final. Eu me preparei, comuniquei às pessoas que estavam fazendo o meio de campo entre a mim e a FMA, falei para avisar as pessoas, mandamos o invite e chegamos, então, para a primeira reunião. E foi quando eu conheci a FMA. Mas eu quero deixar que a Jo conte para a gente o que ela sentiu quando ela nos conheceu. Foi um desastre completo, porque eu pensei, lá vem esse povo de tecnologia de novo. A gente já tinha tido várias experiências com gerenciamento de projeto, e é sempre essa coisa demorada, um negócio extremamente vai lá e vem, e não funciona. E eu disse, lá vem isso tudo de novo. Primeiro, eles são da tecnologia. Nós somos cientistas. A gente tem currículo Lattes. Eles só queriam saber do nosso LinkedIn. Era uma coisa que não funcionava direito. E eu disse, isso não vai dar certo. Excelente saber disso tudo, viu, Jô? Muito obrigado, estou muito feliz. Bom, pessoal, quem nunca viveu esse desafio, né? Vale lembrar que para a instituição era o primeiro contato com esse tipo de metodologia ou ferramenta que a gente ia usar. É a coisa mais natural do mundo. E aqui eu compartilho com vocês que nesse tipo de situação, invista o quanto tempo for necessário para que todo mundo esteja na mesma página, para que as pessoas comprem a ideia. É preciso uma relação de confiança para construir um produto. As ideias precisam convergir. E se as pessoas não estiverem engajadas, um produto não nasce. Afinal de contas, o UX, dentro dessa história, é um mediador. É alguém que vai ajudar as ideias a surgirem. Ainda mais quando se trata de um cara de tecnologia conversando sobre biólogos marinhos, que não sabia a diferença de um peixe-boi para uma morsa, ou até mesmo um leão marinho. Então, nesse formato, a gente foi seguindo os seguintes conceitos. Para cada pergunta, para cada insegurança, a gente ia fazendo uma proposta. Para a insegurança de se iria ou funcionar ou não, eu não conferia a mim a função de fazer funcionar. Eu conferia a nós. O poder da cocriação é dizer para as pessoas que vão participar que o poder é delas. Elas vão construir aquilo desde o começo, o tempo todo. Isso faz com que elas se engajem e se sintam representadas no produto que elas vão desenvolver. Para o nosso modelo de gestão, aquela coisa de ter muitas etapas, muitos documentos, muitas ferramentas,
A minha proposta era muito simples, não vamos criar nada, não vamos pegar nada novo, vamos usar o que temos, um protótipo. Eu só quero testar, eu só quero validar uma ideia. Vamos juntos. E foi assim que surgiu a ideia de validar Somos uma ONG. Uma ONG com muitas regras, muitas coisas para cumprir. Eu só disse, vem, a magia no fazer. No final, será só um teste. Se der errado, a gente começa de novo. Bom, com isso tudo proposto, as pessoas estavam mais prontas de aceitar. Estava, Jô? Bom, nesse formato, o toolkit foi apresentado para as pessoas. Aqui, vale a pena dizer que eu fui construindo um toolkit pré-preparado, bem ali, modelo padrão, e durante a reunião, as dúvidas, as necessidades que eu fui descobrindo que existiam, me provocaram a usar ferramentas diferentes. Fique a dica, leve um canivete suíço no bolso. Você pode precisar de uma tesoura ou um alicate em algum momento. Bom, falando um pouco da metodologia, usamos o famoso duplo diamante, o duplo diamond, onde as dinâmicas são construídas para que as pessoas compartilhem as suas ideias numa divergência inicial e depois a dinâmica leva as pessoas a construírem uma convergência, a concordarem no resultado do que vai ser gerado. Isso foi feito para descobrir o que a gente queria, para desenhar o que a gente queria e logo depois para desenvolver e entregar. Daqui para frente eu vou contar como é que foi essa jornada. Bom, a primeira coisa que a gente desenvolveu foi estabelecer as premissas e objetivos. Aqui vale falar sobre as pessoas envolvidas. Nós éramos pessoas espalhadas em 8 estados, atuando em 8 cidades diferentes. Muitas pessoas ao redor do Brasil. Jô, a FMA atua em quantos estados? A Fundação atualmente atua nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Bahia e Espírito Santo. Ao todo, nós atendemos 22 comunidades. O projeto que a gente vem desenvolvendo, ele foi específico para uma unidade, do qual o AJ vai explicar melhor. Muito bem. Vale contar que, dentre essas pessoas, tinha alguém no meio do Rio Amazonas, dentro de um barco, dentro do Rio Amazonas, participando conosco. Muito bem. Com essas pessoas, qual é o desafio? Cada pessoa vê esse produto com uma ótica, cada uma vê o produto com as suas paixões. A gente precisa estabelecer quais serão as premissas desse produto. Afinal de contas, em algum momento, as pessoas vão divergir das ideias. Estabelecer essas regras de cara vai ajudar a gente a convergir quando surgirem os debates, que são encorajados, mas as discussões devem ser evitadas. Aqui eu usei ferramentas muito simples, para que as pessoas começassem a interagir com o produto que a gente estava usando. Nessa reunião remota, o primeiro problema que as pessoas viam no nosso cliente era o uso da ferramenta. Lembrem-se, eles são biólogos, devem entender de bisturi, de rede, eu não faço ideia o que eles usam no dia a dia deles. Usar uma ferramenta de whiteboard era uma novidade. Então a gente investiu um tempo para poder configurar essas ferramentas para que todo mundo ficasse à vontade. Numa dinâmica, eles foram brincando, foram interagindo e se sentindo à vontade. Uma dica é, bloqueiem os boards com as ferramentas para que ninguém apague sem querer. Um abraço para o Vitor, que está assistindo a gente lá do banco. Ele apagou sem querer um dos nossos boards. Um Ctrl+Z resolveu, isso não era o problema. Mas bloquear os boards facilita para as pessoas se sentirem seguras e perderem o medo de apagar algo sem querer, para que elas fiquem desenvoltas e possam interagir com mais flexibilidade possível. Com isso estabelecido, as premissas e objetivos geraram boas discussões, bons debates, e assim a gente conseguiu dar os primeiros passos em direção ao nosso produto. Como foi para você, Jô? Eu não estava 100% segura, mas o AJ, com esse jeitinho dele, já tinha ganhado boa parte da equipe. E aí eu pensei, por que não tentar, não é verdade? Bom, eu só precisava de um teste. Com isso permitido, eu já puxei as pessoas para o meu lado e começamos a utilizar ferramentas muito conhecidas. Essa, por exemplo, é do Leanception, a definição de produto. Nessa ferramenta, a ideia é que as pessoas compartilhem de forma livre as suas visões sobre o produto. Coloquem na mesa todas as ideias. No mundo real, post-it, no mundo digital, cada quadradinho colorido daquele. Depois dessas ideias dispostas, a gente pega, coloca dentro de um framework e vai organizando para a convergência daquilo que todo mundo concorda que faz parte do produto e elimina aquilo que não faz sentido para a maioria. Assim, o produto vai ficando cada vez com a cara das pessoas que estão o criando. No final,
a gente pega e faz a leitura do produto que é gerado. Eu já rodei essa dinâmica em outros projetos, mas confesso que dessa vez, no caso da FMA, ela teve um resultado interessante. Você lembra de como foi, Jô? Oh, se lembro. Esse dia foi mágico. Foi perfeito. Simplesmente o AJ pegou todos os post-its que a minha equipe tinha escrito e montou uma frase. Quando ele falou a frase, todo mundo ficou boquiaberto, porque ele conseguiu sintetizar em uma frase tudo o que cada um desejava para aquele produto que estava sendo construído. E a frase foi tão linda que foi um ponto de virada. A partir daquele dia, a chave caiu e tudo mudou dentro da instituição. E a frase ficou tão legal que hoje ela ainda é utilizada para descrever o nosso produto. Resultado melhor não há do que essa ferramenta. Ela representa até hoje o produto. Mas eu me lembro de algumas palmas e até lágrimas. Mas eu não vou falar sobre isso para que você não fique triste comigo. Nesse momento, as pessoas começaram a tangibilizar sobre o produto. E aqui é a virada de chave para uma inception de pessoas não tecnológicas. A capacidade de imaginar um aplicativo é muito tangível quando se trabalha com aquilo todos os dias. A capacidade de imaginar uma página web pronta também é tangível através de uma imagem. Mas como é imaginar um produto socioambiental que se propõe a preservar e conservar o ambiente que nosso querido peixe-boi, que está sendo sorteado nesse momento, ele habita. Como é que é ela visibilizar isso? Essas palavras, o texto que foi descrito, coloca para as pessoas, com as suas próprias palavras, o produto que elas pretendem criar. Nesse momento, a gente já não perde tempo e já começa as próximas etapas. Um produto, ele é feito daquilo que a gente espera dele, mas é muito importante deixar claro aquilo que a gente não quer para o produto. Mais uma vez, falando com os meus colegas que trabalham com clientes, quantas vezes a gente chegou na hora da homologação e escuta aquela famosa pergunta, mas não ficou faltando isso? E aquele outro pedaço que a gente havia falado? Bom, entre o que havia falado, combinado e determinado para o produto, existe um salto. Por isso, essa ferramenta é muito valiosa. E apesar dela estar disposta num framework para construção de produto, eu recomendo utilizá-la para qualquer tipo de especificação. Ela é muito simples para determinar os sims e os nãos. Isso estabelece contratos, mantém as pessoas firmes e vívidas daquilo que foi combinado. Assim, o produto tende a nascer como a gente queria desde o passo zero. Muito bem. O nosso produto já tinha um formato. Ele já tinha o que a gente queria, o que ele faria e o que a gente não queria. Só que ele era só uma ideia. E o que a gente ia oferecer? O que os nossos clientes iam receber? Lembrem-se que a minha proposta era, vamos usar o que temos. Sacamos um mapa de funcionalidades. Acredito que todo mundo que já fez um software na vida teve aquele momento gostoso de imaginar tudo que vai ter na tela, quantos botões, quantos recursos, quantas automações. Mas e como seria isso no mundo real? Como seria construir um produto socioambiental? Quais são as suas funcionalidades? Jô, quais eram? Então, o produto que nós estávamos criando, apesar da fundação estar distribuída de uma forma nacional, nós optamos que ele iria começar no estado da Paraíba. E nós estaríamos trabalhando, então, com apenas 5 comunidades e impactando diretamente, a partir do turismo de base comunitária, 200 famílias. E assim, então, começou a nossa prototipagem desse projeto. Porém, na construção desse projeto, a gente percebeu que nós já tínhamos vários materiais prontos e que era só a gente customizar e aproveitar esse material para o produto que a gente estava construindo. E assim, então, que se deu continuidade ao processo. Na realidade, a gente, quando estava fazendo esse exercício, tomou o conhecimento de tudo que já existia. Muita coisa estava lá. A gente só precisava dar aquele pequeno tapinha para que uma coisa que a gente usava todo dia se transformasse num novo produto. Nesse sentido, o botão foi errado, mas agora já arrumou. Muito bem. Nesse sentido, a gente já estava pronto para começar a experimentar. Eu lembro da Jo, eu falei assim, nossa, que incrível, vamos colocar o produto no ar, já dá para poder utilizar, afinal de contas, todas as coisas que listamos já existem. Existia uma pergunta ainda não respondida. O produto existia, o produto fazia, o produto não fazia, o produto tinha uma lista de coisas a oferecer, mas e para quem ele iria ser oferecido?
Então, mais uma ferramenta muito famosa, muito conhecida, o mapa de personas. A ideia dessa ferramenta é identificar quais são os perfis de pessoas que vão utilizar o seu produto. Mas nesse case, ela tem um caso especial. A gente teve que identificar quem não eram os nossos clientes desejados. Lembrem-se, o objetivo desse produto era proteção do meio ambiente. Falta de respeito com o meio ambiente ou com as comunidades aonde eles estão inseridos não eram permitidos nesse caso. A gente não podia permitir. Nesse formato, as pessoas foram sugerindo tudo aquilo que elas queriam e a gente foi mapeando. Várias pessoas, quais eram os comportamentos esperados, quais eram os comportamentos a serem eliminados, e foi quando eu tomei conhecimento de que um público que visita muito a fundação para conhecer são as escolas. O turismo pedagógico. Tinha uma informação privilegiada que, dali a alguns dias, uma professora queria visitar a fundação. Guardem essa informação. A gente vai falar sobre ela um pouco mais à frente. Com as personas definidas, a gente podia começar a falar da jornada do usuário. Bom, eu sabia o que eu queria oferecer, como eu queria oferecer, e sabia para quem eu queria oferecer. Mas o que ele iria sentir? Lembrando que o UX é aquele profissional que pensa na experiência do usuário. Ele não pode ser uma equação, uma parte faltante dessa equação. Então, a gente convidou os times a fazerem o estudo de quais eram os perfis que melhor se adaptariam ao primeiro momento, e ficamos com duas personas, as escolas e os aventureiros. Aquelas pessoas que gostam de um pouco mais de emoção. Elas eram diferentes. Levaram 40 crianças para dentro de um ambiente requer muito cuidado. Agora, um aventureiro que gosta de um pouco de adrenalina, a gente é um pouco mais benevolente com o que era permitido para ele fazer. Nesse formato, a gente tinha tudo desenhado. O que, o como, para quem, de que forma ia oferecer, e faltava só uma pergunta. Quando? Jô, daqui a 30 dias, daria para a gente poder rodar um teste em produção com a professora Helena? Não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Simplesmente ele propôs para a gente fazer um MVP em menos de 30 dias, colocando crianças numa área de que a gente não tinha tudo pronto, não tinha mapeado, não tinha prototipado, a equipe não estava preparada e simplesmente faltava mapear todos os riscos. O que eu disse? Não tem condições, AJ. Acham que ele aceitou? É óbvio que não. Bom, é claro que eu não podia aceitar, eu não podia me entregar por vencido. Aqui já estavam no final das minhas 8 horas. Lembrem-se disso, eu tinha apenas 8 horas. Mas, quando você vai conhecendo esse mundo de proteção ambiental, quando você olha para aquele bichinho maravilhoso, quando você vê conhecendo as pessoas, a paixão com que elas atuam na preservação, na atuação do dia a dia, a gente começa a se apaixonar também. Eu queria ir além, eu queria testar. A Jo não estava muito confortável, mas o time estava. Aí, como eu não tinha compromisso com o problema, amanhã eu não estaria lá, eu fui convencendo as pessoas, será que não vale experimentar? A gente só precisa se organizar direitinho para colocar esse projeto no ar e conseguir testar. 30 dias era tempo hábil. Só que eu teria que provar para a Jo a nossa premissa máxima. A magia no fazer. Essa frase ecoou em nossas reuniões durante todo o tempo. A Jo querendo não fazer, eu querendo fazer. E a gente sempre ia nesse bate e embate. Até que eu fiz a seguinte proposta. Nós navegamos por todo o Duplo Diamond. Eu, como UX, nessa única reunião, deveria encerrar a minha atuação ali, na definição do produto, e deixar que eles fizessem o desenvolvimento. Mas nessa resistência, eu me propus a ajudar também no desenvolvimento. Qual foi a proposta? Utilizar o Scrum. Utilizar metodologias ágeis. Eu expliquei para a Jo que falhar cedo era falhar barato, que era melhor a gente testar e depois começar de novo, e que a magia no fazer, e assim foi. Você topou, Jo? Nessa fase, todo o time já tinha sido
comprado pelo AJ, e eu, é óbvio, também. De fato, era algo inovador para a instituição, era um grande desafio, mas por que não topar? A gente tinha todas as ferramentas e a equipe estava comprometida a, de fato, executar o produto. E foi então que a gente topou, de fato, executar o MVP. Bom, com o aceite da galera, qual era a proposta? Começamos na segunda-feira a nossa primeira sprint. E foi assim que aquelas 8 horas iniciais se transformaram em mais de 160 horas, com 1 hora diária todos os dias. No misto de daily, consultoria ágil, desenvolvimento de produto, palestra motivacional, era tudo o que fosse necessário para que o produto acontecesse. Lembrem-se, essas pessoas não conheciam agilidade, então a gente construiu um board muito tranquilo, com todas as orientações para o primeiro passo. Fizemos uma daily, depois levantamos um backlog, e logo já estávamos fazendo todos os ritos ágeis dentro desse time, uma semana após a outra. Retrospectivas, review, planning poker, matriz de priorização, OKR, até um burn down é utilizado hoje em dia para que eles possam controlar. Eu vou voltar no slide anterior e queria contar um pouco sobre aquele vídeo que rola ali no cantinho ali, ó. Aquele vídeo é um time-lapse de uma daily acontecendo no meio do Amazonas, por pessoas que nunca ouviram falar de ágil, senão pela profissional que participava conosco e levou esse conhecimento lá. Lá no fundo vocês vão ver um board todo colorido, cheio de coisas. Eles foram executando com o que eles tinham na mão, com as ideias que eles tinham na mão. E esse time roda ágil até hoje, no meio do Amazonas. Depois de tanto teste, foram 3 sprints, correções, reviews, melhorias, e chegou o grande dia. Jô, conta pra gente como foi a entrega. Foi lindo. A equipe se preparou, ensaiou, treinou, conseguimos identificar todos os fornecedores, realizamos os contratos, ensaiamos por horas a fio, e cada atrativo do Rota do Peixe-Boi Marinho, nós demos um nome fantasia para eles. Chegaram as 40 crianças, com as 4 professoras acompanhando, e viveram um dia fantástico, conhecendo todas as áreas que a gente tem voltadas para a conservação do meio ambiente e, principalmente, a gente pôde ensinar as crianças a proteger, a conservar o meio ambiente e, principalmente, o peixe-boi marinho. O dia foi tão lindo, tão maravilhoso, nós conseguimos validar os nossos protótipos, conseguimos obter os feedbacks e, principalmente, fazer o nosso papel principal, que é a conservação do peixe-boi. Essas crianças ficaram tão encantadas que a gente não queria que elas fossem embora sem levar uma lembrança. E, para isso, a gente levou elas no berçário do peixe-boi, que é onde são confeccionadas essas pelúcias, e cada criança levou para casa uma pelúcia, depois dela mesma customizar o seu produto. E um outro feedback muito positivo foi que a nossa métrica de venda dos produtos nesse dia alcançou 100%. Melhor resultado não há do que o sucesso estampado no estoque zerado. Bom, mas quem é que resiste a um bichinho tão bonitinho como aquele, não é mesmo? Bom, pessoal, depois desse primeiro teste, a gente colheu os feedbacks, os formulários foram analisados, a gente aprendeu com o nosso primeiro teste, e assim já se foram novas sprints, novas retrospectivas e novos testes. 3 outros perfis foram testados, e hoje a gente já contempla mais de 4 personas adaptadas. Jô, e o que é a Rota do Peixe-Boi hoje? Hoje a Rota do Peixe-Boi não é mais um MVP. A Rota do Peixe-Boi hoje é um negócio social. Um negócio social que hoje movimenta 200 famílias, mas que, com fé em Deus e com a forma com que a gente aprendeu agora a lidar, nos próximos 5 anos, nosso objetivo é prospectar, com o apoio da Rota, mais de 5 milhões de captação direta para a instituição, mobilizando as 22 famílias, as 22 comunidades, atingindo mais de 1.000 famílias, junto ao turismo de base comunitária, impactando todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer o peixe-boi, o meio ambiente, a conservação. E, principalmente, fazendo com que as pessoas aprendam, de uma forma lúdica, a importância da conservação ambiental, da preservação dos valores e da cultura local. E isso a gente só conseguiu fazer graças ao BTG Soma e à metodologia ágil. Bom, pessoal,
não há feedback mais importante do que um produto em produção. Hoje, o Peixe-Boi Marinho começou 160 dias atrás, com uma ideia, muitas dúvidas, algumas resistências, mas nunca foi falta de perseverança e falta de amor. Hoje a gente pode contemplar, o nosso produto está lançado, ele está no ar, todos vocês estão convidados a visitar e conhecer o ambiente e, de quebra, curtir paisagens bonitas, pessoas legais e culturas novas. Bom, pessoal? A gente só gostaria também de agradecer a todos os patrocinadores e apoio que tivemos ao longo dessa jornada. Nosso muito obrigada.